Glória a Deus. Então, Elias já se ouviu, né, e já se entendeu realmente que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um personagem, foi um personagem muito forte, não é? Muitos hoje têm as mesmas características de Elias, muita gente, não todos, mas muita gente tem as mesmas características de Elias hoje em dia. E os que não têm devem buscar ter, que é aquela personalidade forte, ousada, de coragem, né? Todos já sabem a história de Elias, de enfrentar, né? De se posicionar nas situações, por exemplo, quando faltava chuva, né? Naquela época lá, ele pediu chuva, se posicionou em oração e em invocação a que Deus solucionasse aquele problema, solucionasse aquilo que estava passando, né? E pediu chuva, se posicionasse. E Deus mandou chuva. E teve outras mais coisas, mas quero falar sobre o desafio de Elias. Quero dizer, né, que foi um homem que se posicionou ali em meio àqueles 450, creio, profetas, e desafiou. Isso é o que, gente? Coragem, convicção em quem tem crido. O que mais podemos dizer de Elias? Além de ter fé, de ser, né, ousado, uma pessoa posicionada, de posição, e não era de ter a fé e as convicções só para ele demonstrava, né? Ele proclamava, porque com esses feitos dele, ele proclamava em quem ele cria, desafiava até. Mas Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. E aí a gente vai ler em 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 7, e diz: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido lhe será o caminho. Não sei se vocês se deram conta que nesse versículo está dizendo que o anjo lhe tocou pela segunda vez. Repetindo, estamos falando de um homem profeta, destemido, ousado e usado por Deus, de enfrentar, de desafiar, de mostrar o Deus que tem. Mas olha o que está acontecendo. Agora mesmo nessa parte aqui, nesse versículo, está dizendo que o anjo estava ali tocando pela segunda vez, ele dizendo: Levanta, come, porque muito largo, né? Muito comprido será o teu caminho. Se o anjo tocou uma segunda vez e disse isso, é porque teve uma primeira vez. E se o anjo, pela segunda vez, está dizendo isso, é porque teve uma primeira vez e uma primeira vez em que ele não se levantou. Oh, minha gente. Pois é, já deu para entender, né? O quadro de Elias era um quadro de profundo desânimo. Oh, gente, uma pessoa que é tão animada, porque é assim, né? Tão animada, uma pessoa tão animada,
Uma pessoa que fez isso, faz aquilo, fala aquilo e não sei o quê. Hoje, tem umas pedrinhas até, às vezes, até bem pontudinha, né? Aí, não é pastor? Ou senão, não é mulher de círculo de oração? Ou senão, não fala tanto de Deus? Não fala tanto? Olha aí como tá. Tá triste? Que negócio é esse? E, um, e um servo de Deus fica triste? E um servo de Deus fica? Olha Elias, gente. Elias era um servo de Deus, profeta. E se a gente se examinar, a gente não chega nem na sombra de tanto que ele era servo de Deus, de tanto que ele era usado por Deus, de tanto que ele era um homem, uma pessoa convicta e de fazer prodígios e sinais por Deus. Mas estava numa situação de profundo desânimo agora, nessa hora, nessa passagem que estamos lendo, para a gente ver, gente, que a gente é ser humano. Para a gente ver que a gente é ser humano. E dependemos de Deus. E é normal a tristeza. Não é normal que a gente fique dando lugar, que a gente deixe aí, vamos se entregar. Não, aí a gente busca ajuda, ajuda espiritual, primeiro a ajuda de Deus, mas ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda, pede ajuda. Então, aí voltando a Elias, porque teve uma primeira vez que o anjo fez a mesma coisa. O anjo, bom, assim, contando um pouco da história, né? Teve tudo aquilo, Elias fez aquele desafio aos profetas de Baal, invocou ao Deus dos exércitos, ao Deus verdadeiro, Deus mandou fogo, e vocês sabem já toda a história, fez tudo aquilo. Aí depois a mulher do rei fez uma ameaça. Aí veja só, aí a gente já sabe da história, o mesmo Deus que fez cair fogo do céu, né? Que fez tudo aquilo que fez. Não podia também fazer o mesmo com aquela mulher que estava ameaçando. Não podia impedir. Mas Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele temeu. Veio temor e um abatimento e um desânimo. Gente, isso é muito normal depois de cada luta travada, de cada guerra sofrida. O desgaste. O desgaste. Não é fácil não, gente. Cada um tem suas lutas. É muito fácil, olha, botar o dedinho assim, né, fala tanto de Deus, não é servo de Deus. Olha agora aí, triste, abatido. Gente, é muito fácil jogar né, essas coisas na cara de alguém. Mas essas pessoas que fazem isso, são pessoas para a gente não dar a mínima importância para saber que elas são 0,0. Não dá importância às palavras. São pessoas que não merecem, de nossa parte, nenhum crédito. Não, não, não. A gente não vai dizer assim, tá falando isso, eu não lhe perdoo. Tá falando isso, mas dizer que é uma pessoa inteligente, no mínimo, é uma pessoa que precisa ler a Bíblia. Uma pessoa que atira pedra no outro, dizendo que o outro fala de Deus, que o outro ora, que o outro é tão forte e agora está abatido e agora está triste. E a pessoa, por isso, por ver aquela pessoa nessa situação de abatimento, dizer: olha aí, onde é que está o Deus? É no mínimo, para não dizer mais coisas. É uma pessoa que não lê a Bíblia. Então, por que a gente vai dar importância a uma pessoa que não conhece, não
não é interessada em ler a Bíblia, não é interessada nas coisas de Deus. Porque uma pessoa, gente, tá bom, vamos ser mais suave. Tem pessoas que não têm conhecimento, né? Não tem conhecimento, não sabe que as pessoas são humanas, são de carne e osso. Até Jesus ficou triste, até Jesus chorou, né? Até o próprio Cristo, ele teve compaixão, teve aquele sentimento, né, de tristeza pelo acontecimento lá a Lázaro, né? Então, porque eu estou falando de sentimentos. E Elias, um homem, repetindo, profeta, ousado, valente, destemido, servo do Senhor, mas estava num quadro depressivo, de desânimo. Naquela época, ele não foi a psicólogos, bem que é verdade. Ele não foi a nenhum psiquiatra, ele não foi a nenhum médico. Mas você quer comparar aquele tempo, aquele deserto, para os dias de hoje? Você não é capaz de ver uma diferença? Eu digo, falando para a pessoa que muitas vezes está nesse quadro de desânimo e de o melhor é morrer, o melhor é sair, o melhor é fim, acabou. Eu falei em outro vídeo que deserto não é lugar de fim, né? Pois um exemplo aí, o deserto de Elias não era o fim dele. Todo aquele sentimento que ele estava tendo, profunda tristeza, profundo desânimo. Quem sabe ele até pensou, acabou. Estou vazio já, vaziou. Depois de tanta coisa, tanta proeza, tanta convicção, tanta, né? Acabou. Já fiz, já dei o que tinha de dar. O mesmo anjo que falou a Elias, o mesmo Deus, vamos dizer assim, né? Não vamos falar de anjo, né? Porque tem pessoas que confundem as coisas. Os anjos são ordenados por Deus. Aqui a importância não é o anjo, não. Aqui a importância é o que Deus está enviando. Ele enviou o anjo e enviou provisão através do anjo. Então, aí o mesmo Deus que falou Elias fala para a gente hoje. Fala para você hoje. Se anime. A caminhada é grande, é longa. Ah, não, isso foi para Elias. Por quê? O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus a quem servimos. Não tenha dúvida disso. O Deus que usava Elias é o mesmo Deus que usou você, que usa você e que quer usar. Então, não. Porque você acha que o que você passa é o mesmo que está passando Elias no sentido do sentimento, do quadro que está passando. E também não acha que é o mesmo, que o Deus é o mesmo, que a mesma palavra também é para você. Não, não, não. Se anime. Se anime, porque o Senhor lhe manda comida nesse momento. O Senhor lhe manda água e lhe diz a mesma coisa. Se anime, levante, coma, coma da minha palavra, beba do meu espírito. Creia, mude, mude, se transforme, renove essa sua mente e caminhe, porque é longa. Gente, não sabemos quanto tempo, ninguém sabe daquela hora, nem de hora nenhuma.
O que sabemos é que temos que estar com as lamparinas acesas. Não sabemos quando é o nosso último momento de irmos ou dele vir. Ô, gente, e essa coisa? E se Jesus vem antes da grande tribulação? Se Jesus vem depois da grande tribulação? Se Jesus vem durante nos buscar? Gente, o importante não é saber disso. Se antes, se depois, se durante. O importante é o que ele disse na parábola das 10 virgens. É estar com as lâmpadas acesas. Isso quer dizer, é estar cheio do Espírito Santo. O importante, gente, é uma coisa só. Andar com Ele, andar na luz, andar orando, todo dia, sem cessar, conversando com Ele, ouvindo dEle, lendo a palavra dEle. E se Ele vier antes, depois, eu não sei, já fui para esse assunto, mas o que eu quero dizer é que devemos fazer caso, obedecer ao que Deus quer com a gente. E o que Deus quer com a gente está na sua palavra. Gente, no passado, lá no passado, há muitos anos atrás, aquelas pessoas que viviam, os apóstolos, os profetas, eram pessoas de carne e osso. A diferença entre elas e nós é a intimidade que eles tinham com Deus. O Deus é o mesmo. Olha, deixa eu lembrar a você uma coisa. Você lembra da fundação do mundo? Você estava lá. Pois pronto, Deus estava lá. Jesus estava lá. O Espírito Santo estava lá. Pois desde aquele tempo, que a gente nem tem conhecimento, já existia Deus, Jesus. E eles são os mesmos até hoje. São os mesmos até hoje. E o mesmo Deus que falou a Elias, come, bebe, levanta-te, reage, age, esforça-te. Aí já foi o que ele falou a Josué, né? Esforça-te. Porque, gente, é aquela compreensão que todos já tivemos. Tem as coisas que Deus faz, só Ele faz, e tem as coisas que só nós fazemos. O levantar e andar é nosso. O caminhar é nosso, é a gente que tem que fazer isso. Comer é a gente que tem que comer. Beber é a gente que tem que beber. E dele é a ordem. Porque só uma palavra dele basta. Lembra do centurião, né? A nossa parte é o movimento, movimentar-se, andar. E deixar as pessoas que falam, que criticam, que apontam com Deus. Perdoe as pessoas que falam mal de você. Perdoe. Mas não tenham elas como importante. Ô, minha gente, se vocês forem, se a gente, me incluo, gente, toda essa palavra me incluo, claro. Dá importância a todos, as pessoas que nos criticam, as pessoas que não querem ver o nosso bem-estar, porque acham que a gente não merece, pelos motivos que elas acham. Se a gente for dar importância a isso, aí a gente vai deixar de dar importância à pessoa que quer ver o nosso bem, que é Deus, que nos criou, nos formou, tem uma linda história para nós.
a gente vai deixar de dar importância a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, para dar importância a uma pessoa que fica, ai, não ora tanto, olha para aí como tá agora. O pai não fala de Deus, rapaz, tu fala tanto de Deus, porque tu tá assim agora, desanimado. Não dê importância, se anime. Não dê importância, eu digo no sentido de as críticas, entendeu? Porque às vezes as pessoas não falam para animar, não. E até, ó, gente, aí, vamos pensar dentro da minha. Às vezes as pessoas até falam isso, eu digo, às vezes, é uma pessoa de mais perto da gente, né? Ela, por pena, faz, mas rapaz, te anima, tu era uma pessoa tão usada por Deus, uma pessoa que Deus tem propósito, uma pessoa que Deus. Fica assim, não. Aí é uma coisa, gente, aí é outra coisa. É uma pessoa que está querendo animar, né? Não está sabendo a forma certa, porque uma pessoa quando está no quadro muito assim, essas palavras não ajudam, não. Mas a pessoa tem que ajudar. Mas eu estou falando em relação àquelas pessoas críticas mesmo, que é de pedrada. Assim, rapaz, falou tanto de Deus, só agora. Entendeu? E não vai com Elias. Aí, enfrentou tanta coisa, enfrentou, pediu chuva, Deus mandou, pediu fogo do céu, Deus mandou, e agora está escondido. Ah, ah, né? A essas você não tem que dar importância. É a essas. Não dê importância. Faça o que Deus está mandando. Busque ajuda. Busque ajuda. Se você está num quadro de desânimo profundo, pelo que seja, por uma enfermidade, por uma notícia, que foi o caso de Elias. Gente, Elias não foi nada, foi uma notícia. O que fez tudo aquilo com Elias? Desanimar, ir para a caverna, querer morrer, foi por causa de uma notícia. Ele soube que a rainha, uma notícia forte, né? Mas foi uma notícia. Mas muitos também estão passando por isso, por causa de uma enfermidade na família ou nele mesmo, por causa de uma situação financeira na família ou nele mesmo, com ela mesma. Ou às vezes a pessoa fica assim por uma notícia, não é nem com ela, é com alguém, é com um ente querido dela. E ela entra num quadro assim, né? Aí a palavra nesta manhã, neste dia, é para que você não fique aí nesse lugar de tristeza profunda, viu?